Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é uma leitura que eu sei que vocês gostam muito, então eu resolvi fazer para complementar as leituras do mês de maio, que é uma leitura de escolha um montinho, ou escolha uma pilha, ou escolha uma pedra. Então vou deixar para definir daqui a pouco, porque eu vou sentir aqui o que eu vou colocar na mesa, quais decks eu vou usar, quais pedras eu vou usar. E aí a gente começa, ok? Vou acelerar o processo, né? Vou fazer uma mágica, que eu tô nessa vibe, e aí vocês vão ver rapidinho. Essas são as opções. Pilha número 1, quartzo rosa. Pilha número 2, vassoura de bruxa. E pilha número 3, eu não faço ideia do nome dessa pedra, mas eu chamo ela de universo. Podem pausar. Vou colocar aqui para vocês a foto, né, da imagem da coisa toda rolando. E aí vocês escolhem e seguiremos. Para você que escolheu pilha de número 1, vamos começar com o quartzo rosa. Espírito do esquilo. Acredita em você mesmo. Sandpiper Spirit. Seja brincalhão. Esse veio com uma mais, tá? Espírito do leão. Seja corajoso. Não. O que eu li? Seja corajoso. Seja generoso de espírito. Cara, não tô brincando. Juro. Seja corajoso e sem medo. Foda, né? A pessoa já lê antes. Enfim. Vocês viram como eu faço? Eu não tinha como saber. Não tá com corte na... Ai, meu Deus. Às vezes eu fico rindo porque nem eu entendo. Flow. Lightning. The Medicine Wheel. Gente, é horrível traduzir as coisas, mas a gente compra o deck em inglês. O fluxo. Lightning é tipo... É porque não é iluminação. É tipo uma torre mesmo, tipo um trovão que desperta. E Medicine Wheel é tipo uma roda de cura. Nossa. Love. Que aqui são os amantes, mas a imagem vocês veem que é tipo a carta da força. Temptation, que é tentação. E a torre.
3 arcanos maiores. Eu não sei porque eu coloquei as cartas ao contrário, se eu não gosto de ler carta ao contrário. Porque eu sou muito, muito amorosa com vocês. Vou fazer o seguinte, vou botar assim pra vocês verem e vou virar tudo. Vou fazer a louca. Viram? Estão satisfeitos e felizes? Não dá, gente, eu não leio ao contrário, não tem como. Bom, aqui pra mim já tá muito nítido, muito, muito nítido, que grande parcela das decisões que a gente toma na vida ou dos movimentos que a gente faz, eles são, obviamente, determinados pelos nossos passos, né? Vamos colocar assim. Então, sua vida ela não se movimenta somente pelo fluxo do universo, ela também se movimenta com o que você vai fazer de acordo com esse fluxo. Então, eu vejo aqui, inicialmente, uma grande disruptura, tá? Cujo a função dessa disruptura é, na verdade, fazer com que você entenda a parcela que você tem no manifestar, né, da sua vida, e isso que vai te trazer um equilíbrio, isso que vai fazer com que a sua vida entre em harmonia. Então, eu acho que essa leitura é muito para a pessoa que ainda vivencia aquele vitimismo, de achar que, não, tá tudo do jeito que tá, porque a vida é assim, ou porque eu vim para passar por isso, e a pessoa ela meio que ela se conforma, sabe, com aquilo. Sendo que muitas das vezes não faz parte do karma da pessoa vivenciar determinadas coisas, porque ela tem que aprender que existe uma parcela, tá, de movimentação que ela tem que fazer, e para isso existe o livre-arbítrio. Então eu costumo ver que tem muita gente que às vezes quer estar no controle, 100% no controle. A pessoa fica extremamente controladora e a pessoa não confia no tempo divino, no movimento do universo. Existe gente que é o oposto, a pessoa ela vive à mercê da energia do universo, de como as coisas fluem, e ela não faz movimento nenhum. E existe as pessoas que elas têm essa noção e elas buscam, né, manter esse equilíbrio. Porque quando você entende esse equilíbrio, você começa a ver a fluidez das coisas, você vê que as coisas começam a fluir, tá? E muitas das vezes esse equilíbrio a pessoa ela não encontra, porque simplesmente ela nasce com essa consciência, ou porque alguém chega para ela e fala, não, é sempre através das experiências, é sempre através dos traumas, é sempre através de coisas que fizeram ela, de certa forma, vivenciar, não só mudanças bruscas, né? Situações muito bruscas que fizessem ela entrar meio que num estado de alerta e passar a observar. E muitas vezes as pessoas, elas nem ao menos entendem isso de primeira. Tem gente que precisa ficar repetindo a mesma situação várias e várias e várias vezes para ela finalmente sacar a responsabilidade dela naquilo que está acontecendo. Porque é muito comum a pessoa ficar, eu tenho o dedo podre, eu atraio esse tipo de coisa mesmo. E a pessoa não consegue entender que ela tem como cortar fluxos, entende? Ela tem como cortar o fluxo de determinadas situações que acontecem na vida dela. E ela consegue cortar esse fluxo quando ela não só assume responsabilidade pelo que está acontecendo, mas quando ela também tenta se curar de determinados padrões, porque muitas das coisas elas não são causadas somente
pela situação, pela ação e reação da situação em si. Muitas das reações que as pessoas têm em determinadas situações são frutos de coisas que aconteceram muito antes, do tipo traumas da infância, condicionamentos, né, que vêm muito entranhados na pessoa, e a pessoa ela nem ao menos percebe o que ela está fazendo. Sabe? Para ela é a natureza dela, ela se construiu com esses pedaços, né, com essas características, e ela vai agindo, mas ela não tem consciência de que ela está causando aquilo para ela mesma. Então eu vejo que essa energia aqui é muito do universo ajustando esses ponteiros, tá? Eu acho que para todo mundo, para todos os exemplos que eu citei, para quem é mais solto, para quem é mais controlador, entende? Então realmente, eu acho que tem muito a ver com a energia que a gente está vivenciando agora, onde pessoas que não têm coragem vão precisar se tornar corajosas, pessoas que são muito corajosas vão precisar ser um pouco mais sutis às vezes, pessoas que são muito controladoras vão ter que confiar no universo, e quem não é nada controlador vai ter que começar a tomar as rédeas da própria vida. Eu acho que todo mundo vai ser ativado, tá? De alguma maneira, exatamente naquele ponto que existe ou falha, ou qualquer limitação, ou qualquer coisa que impeça o progresso, sabe? Eu estou firme, estável e seguro em meus próprios pés. Eu sou um com o universo. Eu não posso me afastar, pois nada pode me separar. Eu estou em paz, eu confio. Entende que engraçado que vieram dois extremos opostos? Veio o primeiro chakra e o sétimo chakra, exatamente que é o chakra que determina o controle e o chakra que entrega para o universo. Eu tô rindo, né? Eu falei, seja corajoso. Aí o corajoso era da próxima carta que eu nem tinha visto antes. Ai, meu Deus. Se eu faço de propósito, não funciona. Porque é assim. Engraçado que eu tô sentindo a energia da carta da força aqui. Porque essa carta dos amantes, ela na verdade é a carta da força, né? Engraçado que a sensação que eu tô tendo, que é muito também sobre avaliação, é isso que eu tô ouvindo, reavaliação de conceitos. Sobre o que você acredita que é coragem, sobre o que você acredita que é ter confiança em você mesmo, nos seus atos, e que também entendi. Que nem sempre só um instante, gente, que eu tô tentando ouvir. É necessário ter coragem para aceitar as fraquezas, as vulnerabilidades, o medo. Ter ciência de todas essas
ter ciência de todos esses sentimentos, lidar com eles, vivenciá-los, experienciá-los e curá-los se for necessário, que traz o verdadeiro crescimento e a verdadeira maturidade emocional. Então acho que é isso, povo. Então foi essa a leitura. Vamos para o número 2. Olá, número 2. Essa é a sua leitura. Vamos lá. Vassourita de bruxa. Quem viu a 1 sacou o rolê. Então aqui eu já vou fazer diferente, porque tem gente que vê tudo. Vou mostrar a carta, mas vou botar virada pra mim, tá, gente? Porque eu não leio carta ao contrário. Eu não sei que bicho é esse, gente. Toda vez que eu esqueço, vocês falam pra mim Nightingale Spirit. Eu não sei. Isso é um BTV? Isso é Juju? E eu não sei o nome de BTV em inglês? É bem provável, tá, gente? Que seja e eu realmente não sei. O amor está no ar ou ao seu redor. Ah, então é Juju, gente, isso aqui. Meu periquito. Slow, steady wins the race. Devagar e estável ganha a corrida. Espírito da tartaruga. Cavaleiro de ouros. Seja feliz, seja leal àquilo que você ama. Espírito do cachorro. Ah, eu gosto dessa leitura já. Vamos ver as outras cartas. The Gatherer. É tipo... Cara, a pessoa que colhe, a pessoa que é responsável pela colheita. Não sei como é o termo em português. O amado. Muito bom. O xamã, místico xamânico. Dois de espadas, 2 de ar. 3 de terra, 3 de ouros. 3 de espadas, 3 de ar. Caramba, hein? Que tema tenso, hein? Vamos lá. Eu acho que é alguma energia recorrente, né? De certa forma. Primeiro chakra, terceiro chakra, sexto chakra. Bom, o que eu tô, assim, eu vou montar alguma coisa, mas eu vou dar o panorama geral, porque eu sei que isso aqui fala sobre uma situação entre duas pessoas, óbvio, tá? Pela carta central, você já vê que a gente vai falar de relacionamento amoroso. Tem várias cartas aqui me indicando isso. Então eu entendo o seguinte, existe uma movimentação que é lenta, que provavelmente é relacionada à comunicação. Mas que de certa forma existe uma confiança energética, é uma garantia quase que invisível de que todo o processo, na verdade, ele tem um resultado favorável. E o processo, na verdade, ele é de extrema importância, porque sem ele, o resultado final nunca seria favorável. Então, de certa forma, é como se, por mais que as partes não consigam compreender, porque envolve muito sofrimento, eles talvez sejam capazes de entender quando
o resultado desse processo for favorável e eles olharem para trás e verem que valeu a pena passar o que eles passaram, sofrer o que eles sofreram. Inclusive, foi isso que fez com que essas partes entrassem em harmonia. Tem muitos sinais aqui para mim nas cartas, muitos visuais assim. O 3 de espadas, vocês sabem que é a carta de muito sofrimento, né? E aqui ela está representada da seguinte maneira. Existe uma mulher com uma asa de anjo, na asa dela tem um pássaro. Aqui tem outros 2 pássaros. De certa forma pode ser uma situação de triângulo amoroso. Pode ser. Tem algo aqui que eu ainda não estou conseguindo ler, depois eu vou voltar. Aqui é a mesma coisa, 2 de espadas. Só em cada uma das mãos dela tem um pássaro, tá vendo? E é meio como se fosse uma energia muito parecida do 2 de ouros. Essas 2 cartas, no sentido tradicional, elas significam escolhas. Então eu não sei se existe uma escolha a ser feita entre 2 pessoas, se existe uma escolha a ser feita entre vivenciar a coisa toda ou não vivenciar a coisa toda. Na verdade é engraçado que a energia que eu estou sentindo disso aqui não é algo que fala sobre duas pessoas em união ou 2 pessoas experienciando o amor. Não, é como se eu sentisse a energia de uma das pessoas nessa carta. Cara, que louco a sensação que eu tô tendo. É que essa energia, na verdade, não é do lado mais óbvio. Então, vamos supor, tem 2 pessoas. Uma pessoa, ela é mais segura das coisas no sentido de como ela se expressa, do que ela sente, provavelmente a energia feminina, né, que tem mais clareza. E só que essa energia aqui, na verdade, é exatamente da pessoa que não expressa, que não fala, que não lida. Porque a sensação que eu tô tendo uma ativação de chakra do coração, tô sentindo um aperto. É como se tivesse o coração quisesse abrir, sabe? Mas tá emperrado, então dá uma dor, sabe? É nítido a sensação que eu tô tendo, que é de uma pessoa que não tá com o chakra do coração aberto ainda, mas de certa forma tá experienciando a abertura. E de certa forma essa experiência está trazendo muita cura para essa pessoa. E é muito louco, porque não é uma cura de coisas somente dessa vida, não. É um negócio que vem encalacrado na pessoa de vidas e vidas e vidas e vidas. Ela tá passando por muita libertação. Cara, é uma pessoa que deve estar assim, pela energia que eu tô sentindo, uma pessoa que deve estar enlouquecida, porque nada tá fazendo mais sentido na vida dela. Nada, tá tudo fora do lugar. É uma sensação que eu tô tendo de que você chega num ponto e você acha que você tá seguro e aí desmorona tudo.
E aí você, aí você reconstrói. Aí você chega aqui e você fala assim, agora sim, agora tô de boa. Aí desmorona tudo de novo. E a pessoa, ela fica passando por isso. Só que a pessoa passou por isso várias vezes na vida, mas nada é como agora. Porque antes eram coisas da matéria, sabe? Antes eram coisas relacionadas à matéria. Então vamos supor, perdeu o emprego, aí passou por situação financeira complicada, aí se reconstruiu. Aí começou a se relacionar com alguém, aí sofreu muito, foi traído, qualquer coisa do tipo, e aí se reconstruiu. E aí a pessoa foi passando por coisas no plano material, sabe? Só que agora não. Não só no plano material, não só uma questão de situações que acontecem, né, na realidade, na Matrix, mas é como se a pessoa tivesse com timeline sendo alteradas, versões de outras dimensões sendo alteradas. Uma parada muito louca que eu tô tendo, assim, muito complexa. E engraçado que só de eu ter canalizado, entrado na energia dessa pessoa, a outra como se não existisse na leitura. Eu comecei a sentir a energia de duas pessoas, mas a outra ela não é importante aqui. Porque é como se a outra energia que agora deu uma sumida, ela já tivesse passado por esse processo. E esse processo agora está focado na pessoa que exatamente ia ser mais difícil de passar por essa coisa toda, sabe? Essa transformação. Essa carta, eu tive a sensação, sabe de quê? Esse processo que essa pessoa tá passando, de certa forma, se for concluído com sucesso, essa pessoa vai ser capaz de atrair tanta abundância que ela nem ao menos vai entender o que está acontecendo. Porque existe um processo, existe um Dharma que essa pessoa tem que seguir e que ela ainda não acessa. Não é por não querer, não é culpa da pessoa. É simplesmente uma questão de que isso, na verdade, nem foi mostrado a ela ainda. Ah, entendi. Ok. Isso nem foi mostrado à pessoa ainda. Então, muitas vezes a gente se coloca numa posição de tipo, não, a pessoa não quer ver, a pessoa não... Cara, às vezes a pessoa não faz ideia. Não faz ideia. Exatamente porque, quando eu costumo dizer que a gente tem que ter empatia, compaixão com a jornada do outro, muitas das vezes você tem noção de certas coisas, você realiza certas coisas, porque está dentro do seu karma, está dentro da sua linha do tempo, saber daquilo naquele prazo, mas às vezes não está na pessoa saber, entendeu? No mesmo tempo que você. E aí é como se essa pessoa nem ao menos tivesse ciência desse Dharma que ela tem e ela tivesse vivido segura durante toda a vida dela, achando que ela já estava fazendo o que ela veio para fazer, mas não está. E de certa forma isso está causando muita disruptura na vida dessa pessoa, não só no sentido físico da matéria, mas no sentido emocional. A energia que a pessoa às vezes fica é de um desespero tão grande, exatamente porque está acostumado a ter controle, que, nossa, às vezes a pessoa como se ela parasse e falasse assim, cara,
só me leva. Então, foda-se, só me leva, não vou fazer mais nada. E a pessoa solta o corpo, sabe? Tipo, isso é um movimento de desespero, na verdade. Porque quando você tem tendência a ter controle, a ser controlador, eu sei porque eu já fui assim, muito. Você não solta, né? Exatamente porque se algo der errado, se algo sair do lugar, quem acaba sofrendo é você. Então muito do controlador é proteção, muito da energia do controlador é para se proteger, porque na verdade, você pode ter certeza, quando a pessoa é muito controladora, ela é muito sensível. E aí, como a pessoa é muito sensível, já sofreu muito na vida, ela se torna controladora. Então, é fato. A pessoa ela se protege de sofrimento, ela se protege de qualquer coisa externa que queira tirar aquela barreira, né? E tire a zona de conforto, tire a segurança dela, né? Às vezes a pessoa demorou muito a construir, demorou muito a estar naquele estágio de se sentir seguro. E a maioria das pessoas que faz isso acaba bloqueando as outras, acaba sendo uma pessoa muito sozinha. Quarenta e um. A sensação que eu tô tendo que é como se algo estivesse sendo transmitido no ar, na verdade. Fora Coronga, tá, gente? Nós estamos falando disso, estamos tentando não falar disso. Algo transmitido no ar, gente, eu tenho que fazer uma gracinha, né, cara? Não tem jeito. Que pode ser através de sincronicidade, música, até mesmo telepatia. Cara, telepatia é uma parada muito louca, gente. Essa noite mesmo eu acordei, eu falei assim, caralho, que tanto eu falo dormindo, cara. E eu sabia com quem eu tava falando. E eu tava falando muito, eu sei que eu tava continuando um assunto com duas pessoas, que eu tava conversando com essas pessoas sobre assuntos, né? Até tava falando de planeta, de energia, de como as energias influenciam a gente. E aí eu acordei de madrugada e falei assim, caraca, mano, que tanto eu falo com essas pessoas? E eu perguntei de manhã, vem cá, vocês sonharam comigo, vocês me ouviram? Os dois sim. Telepatia, cara. Bizarro, né? Então, de certa forma... só que o que acontece? Eu sigo a minha intuição e confio nas minhas decisões. O que acontece? Não é que a pessoa ela seja bem isso que eu percebi. Eu reconheço o meu valor e faço tudo o que é necessário para o meu bem-estar. Gente, perfeito. Eu tenho tudo o que eu preciso para uma vida abundante. Cara, eu não tinha lido ainda exatamente a sensação que eu tô tendo. É que a pessoa, na verdade, ela tinha tudo estruturado. A pessoa conseguiu construir tudo do jeito que ela sempre sonhou, na verdade, através de muita dificuldade. E aí, quando ela finalmente sentiu que estava tudo certo, putz, veio a pior das torres, sabe? E isso porque a pessoa ela tem confiança em coisas do tipo, eu sigo a minha intuição e confio nas minhas decisões, é uma pessoa nitidamente confiante. Por quê? Porque ela tem completa noção da realidade dela. Só que quando começou a entrar uma outra realidade, aí o bicho pega. Porque é algo completamente novo, que você não tem o menor conhecimento, você não tem a menor noção. É como se você virasse criança e tivesse que viver tudo de novo. Então não é nem algo, um movimento que a pessoa faça na maldade. Simplesmente a pessoa não
ela desconhece uma realidade alternativa e ela, tudo que ela sabe é lidar com a realidade que ela tem na mão. E aí quando isso é alterado, ela fica assim, caraca, pra onde eu vou, o que eu faço, o que tá acontecendo? E aí é o que eu falo, é muito complicado porque não é uma pessoa que não tem confiança em si, não é uma pessoa indecisa, não é uma pessoa insegura, não é uma pessoa imatura, nada disso. Mas ela provavelmente se sente assim agora exatamente porque ela não está conseguindo entender e controlar o que está acontecendo. E isso é um dos maiores karmas, cara. Isso é uma das maiores lições do universo. Quando a pessoa ela vem controladora, você pode ter certeza que o universo vai fazer alguma coisa com você para você soltar o controle. Eu sei porque eu passei por isso. Até hoje eu passo. De vez em quando eu começo a voltar a segurar, acontece algum troço, porque eu já vejo logo, solta. Porque a pessoa também tem um senso de lealdade muito forte. Então, é como se qualquer movimento que ela faça que não condiz com aquele senso que ela tem de lealdade, ela se sente traindo. O que não deixa de ser verdade, dependendo da situação, acaba sendo. Existe alguma conclusão para isso ou simplesmente é uma informação, uma atualização, um update? Não existe informação para isso. Então é isso. Provavelmente é o que tem para hoje, é um update. Se é para você, você entendeu. Se não é para você, você não entende, você também entendeu, serviu para alguma coisa. Se você está lidando com uma pessoa assim, é o que eu sempre falo, não tem nada que você possa fazer, porque se você tentar fazer alguma coisa também é controle. Então é isso, vamos para a próxima. Para você, meus queridos amigos que escolheram número 3, Pedra do Universo das Galáxias ou whatever, essa é a sua leitura. Olha as suas palavras, espírito do papagaio. Espírito do pavão, deixe brilhar. Tire um tempo livre, espírito do urso. A jornada. Busca pela visão. É cruzandina, né? Cruzandina. O mágico. Oito de água. Sete de terra. Bom, gente, é uma conexão forte entre essas duas cartas, porque o mágico e o oito
e o 8 de água me parecem ser a mesma pessoa, tá vendo? Então é como se o mágico ele simplesmente fosse uma indicação para mim aqui de que essa pessoa, o movimento que o mágico está fazendo na verdade aqui é de esperar a mudança de alguma realidade. Ok, o que me confirma aqui no 7 de ouros. 7 de ouros no sentido tradicional do tarô. É uma carta de você aguardar a colheita, esperar algo que você plantou dar frutos. E começou essa casa com essas correntes de ar bizarra. Engraçado que essa cruz andina aqui não tá fazendo sentido pra mim até o momento, vamos ver. Tá, já saquei qual é. Então, me parece o seguinte, que o processo que a gente está passando agora, estando de quarentena, está causando nessa energia específica, eu não estou sentindo que é uma leitura muito coletiva como a primeira, tá? Essa é um pouquinho mais fechada. Então eu vou falar direcionando para uma pessoa que está passando por um processo, ok? Então, de certa forma, essa quarentena, tá? Não me parece ser uma pessoa que está ativa, ou seja, trabalhando ou fazendo algo muito significativo, né, durante esse período, do tipo, não é uma pessoa que está trabalhando no sistema de saúde ou de segurança ou trabalhando em alguma coisa que esteja ativa. É uma pessoa que parece que ela tinha uma vida, ela tinha uma rotina e essa rotina teve um corte e que tudo está sendo transformado exatamente porque, como ela nunca tinha feito na vida, ela parou. Então, o fato dessa pessoa ter parado fez com que ela olhasse para si e olhasse para toda a volta dela, tudo que acontece na vida dela, e ela começasse a ter ciência de um monte de coisa que antes ela nem ao menos endereçava. É uma pessoa que está tendo muitos ciclos de mudança de humor nesse período, porque ela está tendo que lidar com ela mesma, e aí então ela tem picos de ansiedade, picos de depressão, e aí tem horas que ela fica melhor, e aí daqui a pouco ela busca contato físico, não, contato social, e aí, de certa forma, ela vê que aquilo não está sustentando o que ela está sentindo, e aí ela tenta se isolar, e aí é como se em um dia ela passasse por tudo, sabe? Não tem uma estabilidade. Porque nitidamente, é nítido pra mim que era uma pessoa extremamente sociável, extremamente ativa e que, de certa forma, não lidava com certas coisas, não lidava com o emocional, não lidava com... Sabe quando a pessoa vive no piloto automático, ela realmente não presta atenção nas coisas? E não é de maldade, é simplesmente, como eu disse, é meio que uma falta de ciência. Eu disse na leitura 2. Às vezes, quando a gente começa a ter ciência de determinadas coisas, a gente começa a ter consciência da gente como indivíduo e do outro e de como o universo funciona, a gente começa a ver as coisas de maneira mais clara quando a gente está lidando com outras pessoas que não têm a mesma visão. Às vezes a gente acha que é por maldade, porque a pessoa não quer mudar ou porque a pessoa está emperrada, ou enfim, a gente sempre arruma um jeito de criticar, né? Só que não.
muitas das vezes a pessoa ela não recebeu a mesma ativação que a gente, a mesma informação. Ela acha que ela tá de boa no rolê, ela acha que tá fazendo o melhor que ela pode. Então, assim, de novo que eu falo, tenham compaixão e respeito pela jornada do outro. Se você tem a consciência que você tem, é porque o universo achou que era hora de você ter essa consciência. Se a outra pessoa não tem ainda, ou não se sabe se vai ter, cara, não tem nada que você possa fazer, você não vai introjetar o troço na pessoa, sabe? Não tá no nosso controle humano. Faz parte da jornada dela. Então, de certa forma, essa pessoa tá tendo a jornada dela alterada, eu acho que como todo mundo, poucas pessoas não vão passar por isso. A sensação que eu tô tendo é que é bem diferente da outra pessoa, porque a pessoa da leitura 2 era algo muito, muito forte. Tá? Era algo assim. Era uma energia muito forte da pessoa. Dessa aqui já não é uma energia tão forte. É uma pessoa que talvez para ela seja uma mudança drástica e tal, mas sabe quando a pessoa parece que ela vem com karma simples? E aí muda do simples pro simples? Aí uma pessoa que às vezes tem um dharma muito pesado, algo muito grande, olha e fala assim, nossa, caramba, coitada dessa pessoa, né? Tá sofrendo só por causa disso. E tem, né, essas diferenças, assim. Tem gente que tem uns dharmas muito grandes, umas coisas muito complexas. Tem gente que veio para ter uma vida realmente mais simples. E ainda assim ela navega dentro daquela simplicidade ali, com muita dificuldade. E ok, entendeu? Não tem que ter esse... Eu tô fazendo esse comparativo só para vocês entenderem a energia que eu tô sentindo. Mas na verdade não tem comparativo. Porque aqui é muito mais que a pessoa, ela de certa forma, ela valida muito a matéria. Muito, assim. É como se a pessoa ela não tivesse nenhum conhecimento espiritual e ela nunca tivesse se visto como um ser espiritual. Ela realmente vive num piloto automático. Dormindo, né? Que eu costumo dizer. Dormindinho. E que esse isolamento que a pessoa está passando, eu não tô nem vendo, engraçado que eu não tô nem vendo uma pessoa que tá em quarentena acompanhada, como se a pessoa estivesse sozinha dentro de uma casa. Isso está permitindo que a pessoa tenha todas as nuances num dia só. O que eu tô vendo aqui é que essa pessoa, ela vai sair desse processo completamente diferente. Porque ela vai entender, ela vai começar a se olhar como indivíduo e como responsável, ela vai aprender durante cada dia que ela está vivendo essas 300 sensações e emoções, vai passando cada dia, ela vai conseguindo lidar melhor com cada uma das coisas, porque ela está conseguindo entender que ela tem que vivenciar, experienciar as coisas. Então, no final do processo, é como se ela fosse virar expert nela mesma. Isso vai fazer com que quando ela sair, ela saia com muito mais confiança, com muito mais controle, e isso vai fazer com que ela manifeste a vida que ela sempre sonhou, sabe? Uma vida extremamente satisfatória para ela, né? Dentro do que ela acredita que é satisfatório. E que talvez se ela não tivesse vivenciado essa experiência, ela nunca ia ter a visão, ela nunca ia ter a coragem de parar por ela mesma para fazer esse movimento. Feche os olhos, faça 3 respirações profundas. Visualize uma flor de cor laranja na frente do seu chakra umbilical, irradiando um feixe de luz laranja para dentro do seu corpo. Imagine que ela traz harmonia, criatividade e reprodução. Entoie o mantra VAM. É exatamente isso. A pessoa, talvez ela não conseguia manifestar as coisas antes. Deixa eu botar assim pra vocês. Tá espelhado? Estranho. Como se a pessoa ela não tivesse ciência do poder de manifestação que ela tem e agora ela fosse começar a entender.
Sou grato aos desafios que me ajudam a me transformar e me abrir ao amor. Exatamente. A pessoa finalmente vai entender a necessidade do que ela está passando no futuro dela. Entendeu? É como se ela fosse... De certa forma, ela tivesse ciência que ela tem um Dharma, mas ela nunca conseguisse chegar nesse Dharma. Porque ela é como se vários empecilhos, várias coisas atrapalhando. E essas coisas que estavam atrapalhando era ela mesma. Eu crio a minha realidade. Entendeu? O mágico. Tudo bate. Então, se você é essa pessoa, parabéns. Continue assim surtando na quarentena, que vai dar tudo certo. Se você está lidando com essa pessoa, deixe a pessoa surtando, porque ela vai resolver sozinha e vai fazer bem pra ela. E é isso. Um beijo, meus queridos. Espero que tenham gostado. A gente se vê depois.